Olá, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Análise Linguística para a Formação Docente. Estamos no módulo 4, Estudo dos níveis pragmático, discursivo e breves questões sobre estilo, e hoje nós vamos estudar a unidade 1, Pragmática, a linguagem e uso. É importante lembrar que desde que o curso de Linguística Geral foi publicado e a linguística moderna, então, se desenvolve a partir do Ferdinand de Saussure, nós tivemos dois caminhos principais, e temos dois caminhos principais para estudar a língua. Né? Um caminho que é mais formalista, que dá ênfase à forma, à língua como um sistema e estrutura, e, como dizia o Saussure, por exemplo, dentro da perspectiva estruturalista, a língua é um sistema, a língua é uma estrutura, é social, e a fala é individual e concreta. Nós também temos, dentro dessa perspectiva formalista, o estudo do gerativismo, por exemplo. Por outro lado, nós temos uma perspectiva funcionalista, que é sócio-interacionista e funcional, e considera tanto os fatores gramaticais quanto os fatores sociais. Tanto, por exemplo, a própria corrente teórica do funcionalismo ou a sociolinguística. E a pragmática que nós vamos observar nessa aula. O sistema linguístico é feito de oposições fônicas, semânticas e regras combinatórias. No português, por exemplo, nós temos a possibilidade, dentre outras, de formar sílabas que sejam consoante, vogal, consoante ou consoante, vogal, como vocês observam na separação silábica da palavra carro, por exemplo, quando você olha a questão ortográfica e você, inclusive, coloca cada R, né, numa sílaba. Mas nós temos, por exemplo, a palavra parto também. Então, várias essas estruturas e outras possíveis. No caso do português, sempre vai ter uma vogal como centro de sílaba. Mas esse estudo descritivo das regras combinatórias e do sistema não consegue explicar certos fatos da linguagem. E a pergunta que fica é: que teoria nós poderíamos ter para nos ajudar a entender a linguagem de uma maneira também mais abrangente, sobretudo que nós vamos comentar nas interações sociais que nós temos com os outros. Para Márcia Cansado, no seu manual de semântica, a semântica estuda o sistema da língua, então você estuda, por exemplo, o significado das palavras, sobre as relações entre as palavras, exemplos, sinônimos, antônimos e outras relações possíveis. E na pragmática, nós temos a dedicação à interpretação da intenção dos falantes, porque nós estaremos, então, considerando essas relações, essas interações, e não simplesmente estudando o sistema, descrevendo o sistema da língua. Os dois campos são importantes, vale dizer. Para Fiorin, e aqui eu leio a citação, a pragmática é a ciência do uso linguístico que estuda as condições que governam a utilização de sua linguagem, a prática linguística. Então, nós temos uma separação entre esses dois níveis de estudo, e um, como eu já disse bem no início, vai ser numa perspectiva funcionalista. Bom, você pode pensar que em várias situações do dia a dia, por exemplo, nós temos enunciados que implicam outros. Quando nós dizemos a alguém: você pode me passar esse pacote? Ou você tem horas? Né? Você pode me passar o sal? Nós não estamos fazendo perguntas, simplesmente. Estamos fazendo um pedido. Então, eu entendo nessa pergunta: você pode me passar o pacote, que o outro poderia me fazer esse favor, né? Ou o sal está mais próximo do outro, ele poderia passar para mim. Então, não é simplesmente pergunta, mas um pedido. E aí eu até coloquei um questionamento: por que nós gostamos de falar de modo indireto? Como é, outro questionamento, como se dá a nossa capacidade de não entender, de entender não literalmente uma expressão? Isso tudo a pragmática responde. Ou seja, a pragmática se destina a entender também essas outras informações que estão
por trás daquilo que nós dizemos literalmente. Porque se você for analisar, como eu disse, de forma simples, objetiva e direta, isso é apenas uma pergunta. Mas nas nossas interações, quando alguém diz assim para você na rua e diz você tem horas, ele está pedindo que você informe as horas. O que são essas motivações pragmáticas? Primeiro, a gente tem que dizer que há uma centralidade no uso da língua e que a pragmática linguística se vincula, dentre outras áreas, à filosofia da linguagem. Mas ela também, a pragmática, tem contribuições de outras áreas, vale dizer. Vocês encontram isso detalhadamente no material e estuda a relação dos signos com os intérpretes. O estudo da natureza pragmática leva em conta o contexto extralinguístico. Se fala muito em contexto quando se estuda pragmática, porque é fundamental para você compreender e interpretar os enunciados. Né? Também entram fatores socioeconômicos, fatores culturais, fatores afetivos na comunicação. Também o conhecimento de normas e convenções linguísticas e sociais, porque ao longo da vida nós aprendemos como interagir com o outro, quais são as estratégias mais adequadas para fazer um pedido, para conversar com os outros falantes, né? E isso tudo tem a ver com o modo como os participantes interagem. Vale aqui dizer que nós consideramos bastante os papéis que cada indivíduo tem dentro dessas interações sociais. Então, as funções sociais que nós temos, né, a forma como nós utilizamos a linguagem, por exemplo, na vida profissional, exercendo uma função, ou na vida pessoal, na interação com colegas de trabalho, mas também diferente da interação que nós temos com pessoas mais próximas, amigos mais próximos, ou com pessoas totalmente desconhecidas, se você acabou de começar uma interação. Então, vale pensar em todos esses aspectos que são importantes para o estudo pragmático. Eu gostaria de ler para vocês algumas definições que estão na página 89 do que é pragmática, porque nós temos várias acepções para o termo. Então, de acordo com a autora, a pragmática é o estudo do significado do ponto de vista do falante, mas também nós podemos considerar pragmática o estudo do significado contextual, que aí diz respeito à organização dos enunciados por parte daqueles que interagem. A pragmática também é o estudo do como se diz além daquilo que é dito, e isso é muito interessante. A pragmática é o estudo da expressão da proximidade ou distanciamentos relativos. Então, são acepções, possibilidades de definição da pragmática. No geral, a pragmática é o estudo do uso linguístico e difere do polo formalista de estudo da língua. Então, nós temos a busca, então, na pragmática dessas regularidades, mas também das rupturas no nosso comportamento linguístico. Agora vamos falar um pouco de implicaturas conversacionais. A nossa conversação é regida por cooperação. Cada enunciado que nós produzimos tem um objeto ou uma finalidade. E quando tratamos de atos de fala indiretos, nós precisamos entender os implícitos. Vale dizer que nós precisamos aprender, né, interpretar aquilo que não está dito, mas que você pode inferir a partir do que é dito. E aí Paul Grice traz duas contribuições muito importantes, a noção de implicatura e o princípio geral da comunicação, que é esse que eu acabei de dizer, que é o princípio da cooperação. Nós entendemos que naquilo que falamos há uma parte que é codificação, ou seja, as palavras que nós escolhemos, a estrutura mesmo linguística, a ordenação dessas palavras, enfim, a estrutura sintática também, e aquela outra que é implicada. A implicatura conversacional é bem importante dentro dos estudos pragmáticos.
Nós temos a implicatura convencional, que é aquela que é gerada dentro do próprio sistema linguístico. Observem e pensem na interpretação dessa sentença. Ele é aluno de letras, mas sabe escrever. Né? Ela é feita, uma implicatura feita dentro do sistema linguístico porque a pessoa produziu esse enunciado utilizando o mais, né? Nós já sabemos o mais adversativo, a relação que ele gera entre sentenças, então tem um conhecimento linguístico aí para interpretar. Embora pense que você, no geral, dizer, bom, se ele é aluno de letras, ele deve saber escrever. Mas aqui tem algo além daquilo que é dito. Por outro lado, nós podemos ter as implicaturas conversacionais. Observe, a defesa da tese de Mário não correu bem, não reprovaram. Desculpa, a defesa da tese de Mário correu bem, não reprovaram. Tem um implícito aí de que a tese não é boa, quer dizer, não há um elogio sobre a tese do Mário. Simplesmente o enunciado diz, não reprovaram, quer dizer, passou, né? Não significa que essa tese é boa, muito boa. Então, lendo esse enunciado, correu bem, não reprovaram, a gente consegue, sim, interpretar esse implícito. Isso é feito pelo contexto extralinguístico, porque se você lê e fica apenas no nível daquilo que é dito, é bem positivo, né? Correu bem, não reprovou. Mas se a gente pensar na ideia de defesa dos trabalhos acadêmicos e tal, você consegue chegar a essa interpretação de que a tese não é boa, ela simplesmente foi aprovada. Eu sempre digo que quando a gente coloca as frases em contextos, dentro de narrativas, dentro de histórias, nós conseguimos gerar interpretações às vezes, até para aquilo que isoladamente não faz sentido. Então, é bom estudar pragmática, é bom conhecer um pouco sobre a noção de contexto, não só o contexto extralinguístico, mas também o linguístico, e considerar sempre também o todo, né? Por exemplo, como eu falei, dentro de uma narrativa, como você vai interpretar uma frase? Você tem que considerar o restante da narrativa para entender, ou da situação, enfim, da situação concreta, do ambiente, e daí por diante. As categorias da cooperação são bem interessantes. Então, nós temos máximas, né? A máxima da quantidade. Você precisa ser informativo, ou seja, você responde aquilo que é solicitado, né? Não faz com que a sua fala tenha além daquilo que é solicitado. Né? Então, isso é a máxima da quantidade. Diz respeito a você ser informativo na medida daquilo que é solicitado a você. A máxima da qualidade, por sua vez, diz respeito a ser verdadeiro. Então, não dizer aquilo que você acha que é falso, não dizer aquilo que não pode ser comprovado ou que você não tenha evidência para aquilo que você está falando. Né? Nós também temos uma terceira máxima, que é a máxima da relação. Seja relevante. Simplesmente isso. É muito importante dentro da nossa cooperação na interação. E a máxima da maneira, que diz respeito a ser claro. Seja claro, né? Evite ambiguidades, não use expressões que possam, né, complicar a interpretação do seu interlocutor. Seja breve, não faça muitas digressões do que você vai dizer, responda ao que é dito, né? Informe dentro da medida, seja relevante, seja verdadeiro. Né? Dentro dessa máxima da maneira, então nós temos essa ideia, né, de evitar aquilo que pode dificultar a interpretação do outro e usar expressões ambíguas. Aí você pode pensar, mas então nenhum texto utiliza isso? Claro que os textos podem utilizar, né, ambiguidades, textos de humor utilizam muito isso, mas a gente está pensando aqui nessas máximas, né, propostas pelo Bryce na cooperação,
E é claro que elas têm críticas, né? Por exemplo, são interações idealizadas, essa é uma crítica. Quando se descreve essas 4 máximas, nós estamos pensando numa comunicação ideal, em que as pessoas serão precisas, serão verdadeiras, sinceras. Isso não acontece sempre. Mas tem um ponto que é positivo na teoria da cooperação, né, além de todos os outros, então a crítica realmente é só dessa idealização, o ponto é que a criatividade é dada ao sujeito, aquela pessoa que irá interagir, quer dizer, os participantes dentro da cooperação, eles são ativos e inclusive, eles modificam aquilo que eles dizem, né? Os enunciados que eles produzem, modificam de acordo com seus propósitos, de acordo com o desenrolar dessa interação. Realmente, a crítica consiste, portanto, em desconsiderar conflitos que acontecem nas nossas interações também. Agora vamos falar de uma outra questão dentro da pragmática, que é a teoria dos atos de fala. Bom, até a criação da pragmática, nós pensávamos nas afirmações apenas como verdadeiras ou falsas, porque elas descreviam o estado de coisas. Se eu digo as nuvens estão brancas, eu estou pensando numa frase descritiva. Né? Estou apenas descrevendo o estado de coisas, as nuvens estão brancas. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Quando, por outro lado, eu digo, prometo que eu vou me comportar, aí eu tenho uma frase performativa. E esse é um conceito muito interessante, porque nos atos de fala nós estamos seguindo uma linha de raciocínio de que há uma ação sobre o real quando nós produzimos os enunciados. Ao dizer prometo que eu vou me comportar, além do enunciado puro, eu tenho uma promessa sendo feita por conta desse enunciado na primeira pessoa, por exemplo. Eu prometo que eu vou me comportar. Existe uma promessa. Então, é uma ação sobre o real. Né? Uma ação a partir do dizer. Por isso, nós dizemos que é uma frase performativa. O performativo, então, é todo enunciado que realiza o ato que está sendo enunciado. Quando eu digo eu prometo, estou realizando uma promessa. Para uma frase ser performativa, ela deve ser enunciada, mas também ter as condições de enunciação adequadas. E até coloquei um exemplo, né? Nós não podemos, se você, estudante, fizer a cerimônia de casamento de um colega de classe, ela vai ser válida? Não. Pode fazer por brincadeira, né? Por N razões. Mas eu, por exemplo, não tenho autoridade, né? Então, socialmente, tal, para casar ninguém. É isso que a gente está falando de condição de enunciação. Promessa eu posso fazer, qualquer pessoa pode. Agora, declarar que 2 pessoas estão casadas, aí eu já não tenho as condições para fazer isso. Então, vocês estão entendendo que depende também das funções que os indivíduos ocupam para a realização desses performativos. Bom, quais são os tipos de ato? Nós temos atos locucionários, que são os atos de dizer. O ato locucionário diz respeito ao conteúdo linguístico. O ato ilocucionário, que se realiza na linguagem e diz respeito ao modo de dizer e ao modo como aquele dizer é recebido. E o ato perlocucionário, que se realiza pela linguagem, como eu coloquei aí o efeito dos outros dois, mas também nós podemos explicar como os efeitos que são causados sobre o outro. Nessa sentença, prometo que telefonarei amanhã, neste enunciado, nós temos no ato locucionário a descrição de cada elemento dessa frase. No ilocucionário, eu tenho de fato uma promessa, e no perlocucionário, olha que interessante, pode ser uma ameaça. Pensem numa situação em que, quando eu digo a alguém, prometo que eu telefonarei amanhã, isso pode se constituir uma ameaça. Ou não, mas é uma possibilidade. Então, eu preciso do restante das informações para, então,
verificar qual é o ato perlocucionário que está sendo realizado dentro desse enunciado. Nessa teoria dos atos de fala, nas teorias, nós podemos encontrar também os atos de fala indiretos, muito comuns nas nossas interações cotidianas. Quem nunca esteve numa situação de estar com calor, né, numa sala, num ambiente fechado, e você pergunta para alguém, você está com calor? É uma interpretação possível que você, na verdade, esteja pedindo àquela pessoa que ligue o ar-condicionado. Da mesma forma, em vários exemplos, os materiais de pragmática trazem isso. Você está com frio e o ar-condicionado está ligado, você fala, nossa, que frio aqui. Você poderia muito bem dizer, alguém desliga o ar-condicionado? Ou alguém liga o ar-condicionado? Ou se dirigir a uma pessoa e falar, liga o ar, desliga o ar, mas você pode indiretamente dizer, estou com frio? Ou estou com calor? Vocês estão com calor. Vejam que é uma área muito interessante, eu acho, para descrever, né, aquilo que nós utilizamos no dia a dia. Nós temos outro caminho de estudo dentro da pragmática, que são as teorias da polidez. E é algo muito interessante. A polidez ela está associada aos processos de elaboração de face, autoimagem pública dos indivíduos, e se caracteriza como recurso de dissimulação do afeto do tipo negativo. Quando nós interagimos, procuramos, no geral, proteger a nossa face. Tratar o outro com polidez significa que eu não quero despertar esses afetos negativos. Então, eu procuro ser polida, ou como a gente às vezes diz, né? Muito educada, procuro um jeito de falar as coisas de modo que eu não ameace ou ofenda o outro, e isso diz respeito às teorias da polidez. Mas sempre que eu estou procurando me proteger, eu também estou protegendo o outro. Então, eu trato o outro com polidez para que ele também me trate. Então, as duas faces são preservadas, a minha e a do outro. Isso está muito vinculado às regras sociais e às convenções. Então, é claro que em outros espaços, ou vamos supor, em outro país, as regras que você tem de polidez, de tratamento aqui no Brasil, lá não podem não ser consideradas. Ou o que você faz aqui que você acha que não está ameaçando a face do outro, mas nessa outra situação, em outro lugar, está. Então, por isso que você precisa compreender quais são as convenções desse ambiente, né? De maneira bem ampla, assim, dessa cultura na qual eu estou inserida, quais são as regras sociais aqui, como que eu sou polida nessa situação, nesse ambiente, nesse lugar, nesse país, enfim. Então, polidez é algo que a gente precisa estudar. Há 3 regras fundamentais da polidez. Não impor. Então, o que é não impor? Verifique o grau de distanciamento que você tem com o outro. Tá? Então, além disso, dê opções. Quando a gente fala de dar opções, diz respeito a deixar o seu interlocutor livre para decidir. Né? Você, por exemplo, pode falar para um amigo, olha, eu vou à sua cidade semana que vem, será que vai acontecer aquele café? E aquele nosso café? Você não está dizendo, vamos tomar café. Você está dando opções. Não está dizendo, né, de forma direta, você está tentando uma maneira de deixar o seu interlocutor livre para decidir. E também a questão do fazer o A se sentir bem, né, fazer o outro se sentir bem, ser amigável. Aqui nós já temos o tratamento do outro com camaradagem, a proximidade, é claro que todos nós sabemos que quando conversamos, mandamos uma mensagem para uma pessoa muito próxima, muito nossa amiga, a gente não fica tão preocupado assim, né, de, olha, vou pedir com jeito e tal. Não, você é muito mais espontâneo, por exemplo. Como eu disse antes, há variações na polidez a depender da cultura, das relações de poder, e da distância social.
Nós temos que ter essa consciência também da nossa função social, do nosso distanciamento em relação ao interlocutor, para manter a polidez. Ou seja, como eu disse, de acordo com a situação. Aqui nós temos um exemplo. Vocês têm vários no capítulo. Leia. Vamos lá. Oi, Ellie. Desculpe-me pela demora na resposta. Estou com um semestre muitíssimo atribulado. Estive em São Paulo, voltei anteontem da Argentina, onde fui para um congresso e viajo domingo para uma reunião em Brasília. Uma loucura. E ainda estou dando aula, orientando, indo para reuniões. Desculpe-me mesmo. Um beijo grande. Ah. Esse exemplo usa uma máxima que nós chamamos da máxima da simpatia. O que é isso? Maximize a simpatia e minimize a antipatia. Observem que quem escreve esse texto faz uma sequência de desculpas. Então, ele está se desculpando porque demorou a responder. Mas quem produz esse enunciado, então, coloca uma série de desculpas nos eventos, nos trabalhos que tem, né, nas viagens, ir a congressos, vai para outra viagem em Brasília. Então, ao ler esse texto, nós percebemos claramente que há uma sequência de desculpas e, por isso, nós podemos considerar aí o uso dessa máxima da simpatia. Mas tem outras máximas também que vocês encontram no capítulo. Por fim, nós podemos tratar da análise da conversação. A análise da conversação precisa ser um estudo empírico e qualitativo, com o uso de manifestações naturais da conversação. Ou seja, aqui eu não posso estudar a conversação por textos artificialmente criados. Né? Eu preciso de conversações espontâneas, naturais, por isso é um estudo empírico e é qualitativo também. O que se busca dentro da análise da conversação? Esses traços estáveis da conversação. Para isso, eu preciso considerar o contexto, novamente, as relações interpessoais construídas, a interação, e o tipo de interlocutores. Essas relações são simétricas ou não? Vocês viram que isso também é importante lá nas teorias da polidez. Então, esses conhecimentos socioculturais, linguísticos, paralinguísticos que nós colocamos em ação na hora de interagir, na hora de conversar, são super relevantes para o estudo da análise da conversação. E, por exemplo, nós podemos estudar a partir do tipo de conversação, se ela é mais espontânea ou mais formal, e elementos como o assunto, as sequências de fala, as hesitações, as pausas. É muito interessante quando você consegue observar em um texto que foi transcrito a partir de uma interação, de uma conversação, como as pessoas realmente pausam, repetem informações, hesitam naquilo que vão dizer, refazem o dito. Então, isso tudo pode ser estudado dentro da análise da conversação. Vale dizer, né, que nós temos um conceito muito importante de turno dentro da análise da conversação, de cada intervenção dos interlocutores. Quando nós estamos conversando, e nós tomamos a palavra, temos voz para interagir com o outro, às vezes simplesmente para formular uma frase inteira, mas também simplesmente pode falar, tá, e aí? E isso faz com que aquela conversação continue. Então, vale, por fim, né, de colocar esse lembrete aqui, de que as estratégias de polidez também são relevantes para a troca ou não desses tópicos numa conversa. Por isso, eu recomendo que você leia esses capítulos que deixei na nossa unidade 1, do módulo 4, e lá há muitos exemplos e explicações bem detalhadas de tudo isso que diz respeito à pragmática, ao nosso uso linguístico e a essa perspectiva funcionalista da linguagem. Um abraço e até a próxima.